relações homoafetivas têm sido tema de discussão nos últimos tempos. Defensores da causa confrontam suas opiniões com a imprensa e políticos tentam barganhar votos. O Coletiva de hoje vai debater sobre as questões do indivíduo transexual na sociedade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Bruna Valim, transexual e representante do Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais. Obrigada pela presença, Bruna. Aqui comigo também estão os estudantes de comunicação. Danilo Holanda, Aline Oliveira, Sasha Cruz, Kaique Oliveira, Thalita Alessandra, Natália Carvalho. Bruna, o que é ser transexual? Ser transexual. Eu acho que ser transexual é como eu sou. Eu sou um ser transexual, né? Eu nasci com identidade de gênero feminina e do sexo biológico masculino. E ao longo da minha existência eu fui construindo a minha transexualidade. A transexualidade para mim ela deu um norte diferente, né? De conhecimento, até inclusive com a Bruna mesma. E ela, claro, me reconheceu enquanto cidadã, enquanto pessoa, e deu um grande norte para a minha existência, porque até eu não entender a transexualidade, eu não sabia da minha existência, eu não sabia nem quem eu era. Eu sabia muito o que diziam, né? Menina, viadinho, gayzinho, bichinha, travesti, traveco ou outras falas, mas eu não tinha muito claro do que era a transexualidade. A transexualidade caiu para mim bem depois que eu já estava quase saindo da margem, né? Então ela chegou tá bem jovem ainda para mim a transexualidade, né? E acho que ela vai criando grandes nortes na minha vida e na minha existência. E quando foi o momento que você tomou essa decisão de se transformar em Bruna? Eu nunca tomei uma decisão, de fato, né? Como eu disse, eu nasci com identidade de gênero feminina e do sexo biológico masculino. E isso foi acontecendo naturalmente quando eu começava a me olhar no espelho e não entendia enquanto pessoa. Não visualizava, de fato, que era o que eu queria ver, né? No espelho não tinha essa questão da visualidade. E aí eu fui automaticamente me preocupando com tudo isso. Eu fui uma das crianças que com 9 anos de idade tentou fazer mutilação de órgão genital, por não entender e não aceitar o nascimento e a existência. Mas eu acho que isso para mim hoje nem pega tanto. Eu acho que a questão do órgão genital ela já está bem mais lá longe, já ficou bem, eu já consegui fazer até o velório, inclusive, disso, porque eu já entendi que da minha existência eu nasci com a minha identidade de gênero, né, feminina, e ao longo eu fui fazendo essa construção qual eu já citei. Mas eu acho que eu não tenho uma escolha, eu não escolhi ser transexual, não tenho uma escolha. Então eu acho que nós todos não escolhemos nascer da identidade de gênero masculina ou feminina, nós nascemos. E aí no meu caso só teve essa questão de, né, até há pouco teve conversas que nós tivemos fora, né, desse espaço que, nasceu uma mulher num corpo de homem. Não, eu nasci no meu corpo. Eu só nasci com um corpo, né, biologicamente, dizendo que estava de fato com a mesma coincidência que estava a identidade de gênero que está lá em cima. Então, ao longo da minha vida, eu vou me readequando e eu não vou mudando nada, eu vou só readequando, porque se eu mudar alguma coisa, eu vou ser menos feminina e vou ser menos mulher do que eu quero ser. Bruna, me chama muita atenção a questão familiar, né? Você sofreu algum tipo de repressão da sua família? Como eles reagiram a essa mudança? Eu acho que eu respondo a sua pergunta iniciando mais na questão da minha construção do indivíduo, né? Eu falo que começou muito cedo e eu até em programas que eu já participei por aí, eu já citei que foi desde quando eu fui a primeira vez na escola. Eu sou de uma família que veio do sítio, de uma cidade bem pequenininha, e a gente morava na fazenda mesmo. E os primeiros dias que eu fui na escola, eu já tive essa formalização de quem que eu era quanto ser. E quando já surgiu, né, os primeiros enfrentamentos na escola, que material do lado é de menino, na frente é de menina, e já começou a ter algumas regras do menino e da menina, já teve grandes enfrentamentos em casa, porque eu queria saber respostas sobre isso e eu não tinha resposta. E minha família não ia falar para mim o que era isso, porque era evangélica, tinha vários conceitos de existência e de tudo mais. Então, eu não consegui ficar muito tempo na família. Então, aos 11, 12 anos, eu já tinha meus direitos sexuais violados, porque ninguém me ensinou. Eu não sabia como que fazia. E aí os meus primos, os meus tios e o que estava mais perto, aproveitavam os momentos e usava isso para violar o meu direito sexual muitas das vezes. Então, e eu não fui suportando mais tudo isso, porque tudo isso é a família.
Então, quem está mais próximo achava que não violava eram os mais violadores. Então, nem só pelas questões das violações sexuais, pelos grandes não reconhecimento do meu direito de estar na família. O pai dizia, olha, aqui não pode se vestir de menina. Ó, aqui não pode fazer coisa de menina, lavar louça é coisa de menina. Então, eu tinha muitas regras que hoje eu entendo que essa prática chama-se transfobia, porque era algo de que meu pai não queria que eu fosse, nem nada perto. Então, era uma fobia de algo e essa fobia eu dei nome a ela hoje de transfobia. E aí, claro, está no conceito de existência dele. Eu saí de casa com 13 para 14 anos, porque eu já não tinha mais, né, não conseguia ir à escola, porque se o inspetor me assediava, o aluno me batia. E aí tinha outras questões com as meninas do banheiro. E os professores não sabiam lidar nem com o meu nome, nem como me chamavam, de nada disso. Eu já estava jovenzinha exigindo direitos e na escola não consegui ter direito. Então, se não tinha direito na escola, na família muito menos. Então, eu saí de casa com 13 ou 14 anos e a única opção que eu tive, como a maioria das travestis ou transexuais do Brasil, e eu posso dizer até que às vezes no mundo, foi estar à margem e a minha primeira opção que teve para minha salvação, que pagar minhas contas, comer, me sustentar, foi ser profissional do sexo e por lá eu fiquei 22 anos. Bruna, existem diferenças entre transexuais e transgêneros? Eu falo que nós todos somos pessoas transgêneros. Eu acho que cada um tem a sua particularidade, a sua demanda em específico, mas todos somos transgêneros, todos transitamos no gênero, né? Como que eu sou transexual? Eu sou transexual porque eu transito no gênero. Eu nasci, né, num gênero biológico masculino e transitei para o gênero feminino. Essa é a minha identidade social, eu não tenho outra. E a minha identidade social, hoje, na minha construção de indivíduo, de ser humano, esquecendo a transexual, eu me sinto também quanto mulher, quanto todas as outras, numa sociedade em geral. Eu fiz um exercício brincando, né? Quem é menino ou quem é menina? De repente, a gente não sabe mais. Então, lá no meu espaço de trabalho, se vocês forem lá, vocês ficam confusos. Porque lá temos meninos que você acha que é meninas e não é meninos, então, e faz essa confusão. Mas é isso mesmo. Esse é o gostoso da vida, achar que é o que não é. Mas tem que ser com direito e com respeito. Tem que deixar a pessoa se apresentar sempre. Porque se eu apresento A para alguma pessoa, sem a conhecer, isso chama preconceito e acima disso vem a discriminação, automaticamente vai violar o direito, que é a fobia de alguma coisa. Então é muito sequente. Eu falo que sempre os LGBTs, eles vivenciam uma escadinha. Sempre é preconceito, discriminação, homo, lesbo, transfobia e depois bate nas costas para cair. É bem assim a coisa. E aí, quando cai lá embaixo, né, se esborracha todo, porque não tem nenhuma política, nenhum direito, de fato, que eu asseguro enquanto indivíduo, enquanto cidadão brasileiro, eu diria. Bruna, você falou da identidade social. Esse processo da mudança do nome e do gênero nos documentos é um processo burocrático? Como que funciona? Além dele ser um processo burocrático, eu diria que é um processo muito doloroso, porque... Tipo, né? Eu tenho que ir lá para o juiz dizer para ele quem eu sou, né? Isso, num jurídico, dizendo que é bem complicado, porque eu vou ter que pegar todas as minhas documentações que eu não entendo que são minhas, que eu rejeito-as, porque foi o nome que a minha família me deu, não foi o nome que eu escolhi. Então, eu a rejeito mesmo. Eu acho que nós, todos os indivíduos, tinha que ter essa questão da escolha do nosso nome. Claro, a gente não vai conseguir, né, ter isso daqui a 100 anos, mas eu acho que seria louvável se deixássemos nós todos escolher os nossos nomes ao longo da nossa vida. Tipo, aos 12, 13 anos, mãe, eu não gosto de ser chamada de Maria. E a gente conseguia alterar isso. Para um indivíduo na sociedade heteronormativa, ele consegue fazer isso com muito mais facilidade. Só que para uma pessoa transexual, ela tem que ir para um tratamento adequado, ela tem que buscar vários laudos. Não é fácil ir para um acompanhamento e a psicóloga dizer quem você é, sendo que você já sabe que é a pessoa que você se tornou, o que você é. E aí, quando entra pela questão do processo jurídico, eu tenho que provar ainda que eu sou homem ou que eu sou mulher. E eu não tinha que provar que eu sou homem ou que eu sou mulher. Eu tinha que provar que eu sou uma cidadã existente, que eu tenho um nome. Porque acho que tem uma questão que está sendo até confundida, porque, vai mudar o nome. Não, não muda o nome de ninguém. Altera o prenome das pessoas. Porque uma coisa é o nome e outra coisa é o prenome. O nosso nome é o Silva, Souza, Valinho, o que seja, e o nosso prenome é o que a gente chama Maria, João ou Bruna. Então, acho que
Tem alguns avanços já no jurídico que falam um pouco dessa questão dos direitos reconhecidos para essas pessoas travestis ou transexuais. Mas ainda tem que avançar muito, porque nós temos muitas e a gente conseguiu só 100 ou 120 nomes até agora. Bruna, há relatos de crianças que, desde muito novas, elas se identificam como transexuais. Você concorda que os pais deixem elas se adequarem ao gênero desde essa época? Então, seria uma grande evolução, né, para o ser humano, se ele começasse a entender, né, essas especificidades desde então. Claro, não tendo preconceito, eu acho que seria muito mais prático. Tipo, eu acho que é a vizinha, eu acho que seu filho é viado mesmo. Então não deixar essas vertentes. Mas eu acredito que na construção do humano, que a gente percebe-se bem criança de quem nós somos. E que fosse respeitado pelo menos o nosso direito, porque a criança e o adolescente também têm direito, como nós também, adultos, temos direito. E aí, quando eu falo para essa criança, não veste a roupa de menina porque é roupa de menina e você é menino, eu tirei o direito dessa criança também. Então, acho que seria muito natural que as famílias enfrentassem isso com muita naturalidade. Ah, quer vestir roupa de menino? Tó, veste. Ah, quer passar batom? Tó, passe o batom. Ah, é difícil? É difícil. É difícil para quem ainda existe dentro do conceito heteronormativo, que na existência somos homens e somos mulheres. Como eu brinquei lá fora, eu disse que nós não nascemos homens e não nascemos mulheres. E se alguém conseguir provar para a Bruna que tem um lugar lá, em qualquer licitação de documento, que você é homem ou que você é mulher, traz para mim que eu adoraria ver, porque eu até hoje não consegui achar. O único dado que eu consegui achar de quem nós somos foi no certidão de nascimento. E lá está dizendo sexo, nem é biológico, sexo masculino ou feminino. Então, nós nascemos de fato, igual eu já citei lá fora, Simone de Beauvoir, nós não nascemos homens ou mulheres, nós nos construímos homens e mulheres. Eu acho que depois que começar a entender essa construção, vai entender um pouquinho por que a menina quer vestir a roupa do menino. Porque tem uma construção muito... Eu nem diria genética, é uma construção de cada indivíduo mesmo. Bom, a gente vai continuar essa discussão depois do intervalo. O coletivo está de volta e o tema de hoje é transexualidade. Eu recebo Bruna Valim, transexual e representante do Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais. Bruna, as políticas públicas no Brasil, elas têm contribuído para garantir os direitos dos transexuais? Eu acho que existem alguns momentos de visibilidade bem positivas, que já acontecem em alguns momentos. Na mídia isso é bem visível, né? Claro, há 10 anos atrás você não via nenhuma travesti aparecendo num programa de TV e muito menos num comercial. Então a gente já vê isso muito mais natural. Então acho que no processo mídia já começou a ter essa evolução. E automaticamente vai ter uma evolução daqui a pouco, porque a mídia ela é um dos maiores formadores de opinião no mundo e eu acho que vai avançar bastante. Então, na política, o grande avanço que tem é a garantia dos direitos dessas pessoas, onde elas têm que ter prioridades. Né? No caso, seria saúde, educação, trabalho. Quando ele vai ao sistema de saúde, tem a garantia do nome social. Tem que ser respeitado. Já tem garantia. Se ele vai a um banco, ele tem o direito de ter no seu cartão no seu nome social. Se ele vai pedir um cartão do SUS, ele já tem direito de ter o nome social. Então, tem algumas garantias que garantem a entrada deles no serviço. Então, eu acho que isso é um grande avanço para a população de travestis e transexuais. Você citou essa coisa da política. Na América Latina, existem leis que legitimam o casamento homoafetivo. Você acha que a criação de leis é suficiente para acabar com o preconceito na sociedade? A base seria, né, para fazer isso, mas isso não vai acontecer. Então, eu acho que por isso criar-se as leis, porque a lei é uma grande garantia. Não cumpriu-se, vai ter que
bancar, né, essa violação do direito. E às vezes de uma forma, tipo, vai ter uma forma de pagamento em dinheiro. E às vezes o cidadão, quando mexe no bolso, começa a repensar todas as suas atitudes. Eu acho que, claro, vai penalizar todo mundo dessa forma? Seria dessa forma. Se cada cidadão não respeitasse o outro e fosse penalizado, como é penalizado no Rio de Janeiro jogar a bituca de cigarro no chão, eu acho que a gente vai avançar. Entender que todas as pessoas têm que ser respeitadas. Eu não quero só um direitinho para travesti ou para pessoa transexual ser respeitada. Não. Eu quero o seu direito também. De você entrar no metrô, você sair do metrô, de você entrar na loja, sair da loja. É o seu direito de acesso. Então, eu acho que tem que ser muito natural. Então, não tem que ser nem com uma classificação diferente. Porque quando você me trata diferente, eu sinto a diferença. E às vezes eu posso não te aceitar também. Então, acho que esse processo de aceitação, ele vai acontecer naturalmente. Mas eu acho que a gente vai ter que ainda ajudar nessa construção. E ajudar é, tipo, multiplicar o que a gente já aprende, o que a gente sabe. Em relação à cirurgia que você citou, você conhece alguém que tenha se arrependido de ter feito a cirurgia? Conheço. Eu tenho algumas amigas que fizeram a cirurgia e se arrependem por N questões. Por não ter conhecimento, por não ter feito o tratamento, por não ter feito um acompanhamento adequado, né, e não saber um pouquinho mais dessa transexualidade, porque nós temos 2 indivíduos a ser tratados, e 2 indivíduos completamente diferentes, que são pessoas travestis e pessoas transexuais. E aí, às vezes, as minhas amigas se confundiram, que era uma questão anatômica, porque a sociedade entende as pessoas por uma anatomia. E aí ela também entendeu, porque para ela também é conceitual, lembra? E aí ela teve problema depois que ela fez, porque de repente ela podia ser uma pessoa travesti e não entendeu, não tinha nessa informação suficiente e aí caiu nessa questão. Por isso que o processo, né, de acompanhamento para a pessoa que vai para a questão da cirurgia, ele é um processo meio que de acompanhamento e tratamento, porque tem que fazer a hormonoterapia, tem que fazer o acompanhamento da cirurgia, do pré e do pós, porque tem todos os acompanhamentos. E de repente ela pode se arrepender porque, caramba, quando acordar não se vê algo. E aí, esse algo que ela está necessitando é algo sexual, é algo de prazer. E na transexual, quando ela faz esse processo de readequação, ela não está pensando num prazer. Nesse prazer do orgasmo, claro, se for funcional, melhor ainda. Mas ela está pensando numa anatomia. Ela está olhando para baixo e se ela não vê mais aquilo, para ela não vai incomodar. Então, acho que é isso que tem que ser diferenciado na questão da política também. Que essa informação chegue até essa população. E chegue dessa forma natural mesmo. Que tem essas diferenças a serem tratadas. Bruna, ainda sobre família, qual a importância da família para o indivíduo trans? Eu acho que a família é a base, né? A família é a construção também do indivíduo. Eu acho que o grande norte, né? A seguridade do indivíduo é a família. Eu não tive tanta seguridade na família porque eu, desde jovenzinha, já tinha tantas rejeições. Então, eu reconheci a família, uma outra família. Né? Eu reconheci a família a partir do momento que eu criei uma família. Eu tive uma fala de uma irmã, né, que eu adoro muito, né, uma das irmãs que eu mais gosto, e ela falou assim, um dia eu reclamando, e eu falei, olha, nossa, que estranho, minha família não vem na minha casa, estou tão sozinha, a família não vem aqui. Ela falou assim, faça como eu, monta uma família. Eu acho que ela fez a frase certa, porque a partir do momento que eu entendi do que ela estava falando, que ela e o filho era uma família, eu e meu marido também era uma família. E aí eu entendi do conceito família. Eu acho que foi até legal que depois que eu até fiz um texto, uma redação sobre isso, e aí chegou até nas mãos da ONU e ficou bem legal, porque a gente construiu alguma coisa junto e hoje tem, né, esse grande título da Famílias Trans. Eu acho que a família, o papel que media, né, todas as questões do indivíduo, a base é a família. E aí, sexualidade tem que ser falado na família. Ou não. Tem que ser falado na família. Porque se eu não aprendi lá, eu aprendi na rua. E na rua foi de um jeitinho bem doloroso. Não era gostoso. Não era aprender gostoso. Ai, faz isso porque... Não, aprendi de uma forma bem ruim. Uma forma paga. E aí, eu podia ter aprendido isso de graça. E ter sido muito mais natural. E ter prazer por isso. Então, era uma questão muito turbulenta. Algumas pessoas travestis e transexuais não suportaram este momento. E elas se suicidaram.
Porque o negócio da violação do direito é muito constante. Não é uma coisinha, é só agora. Não, é sequente. E tudo que tem muita sequência, às vezes o indivíduo cansa e às vezes a melhor forma é até tirar a sua própria vida. Não que eu não tenha pensado de ter tirado a minha por essas questões de família também. Porque eu não tinha aonde voltar, não tinha para quem ligar. É algo importante. Para mim, é algo muito importante. Porque hoje eu falo com a minha família. Eu reativei os meus vínculos familiares, mas depois de muitas percas. Bruna, e qual a maior dificuldade para uma pessoa transexual no Brasil, no dia a dia? Eu acho que é viver. Viver no Brasil, eu acho que é... Eu fiz uma frase uma vez e ela virou até um bordão entre a gente. Que ser travesti ou transexual no Brasil é correr risco de vida. E às vezes eu penso que é bem assim mesmo. Nós perdemos 2 amigas travestis, uma travesti e uma transexual de fato. E aí não é só em São Paulo. Nós perdemos uma lá no outro estado. Então, por quê? Só porque ela era travesti. Né? Então, acho que tem essa questão que a gente tem que começar a entender um pouquinho mais e respeitar um pouquinho mais. Eu acho que só porque eu não gostei de você, amiga, eu vou te matar. Então, fica bem difícil. Eu acho que se for assim, daqui a pouco nós vamos todos se matar aqui dentro dessa sala. Bruna, justamente falando desse aspecto de violência. No Brasil, a cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu 460%. Mas os casos são pouco apurados. Na sua opinião, falta preparo por parte dos órgãos de investigação ou se trata de negligência? Eu acho que não é nem falta de preparo e nem negligência. Eu acho que é falta de conhecimento. Às vezes, quando eu não conheço, eu vou lá e contabilizo como um outro. E aí, quando eu brinquei ali fora com os alunos, e eu falei um pouquinho do que é a orientação do ser humano e que é a identidade de gênero do ser humano. E às vezes isso é muito confuso. E às vezes não me dá o direito de ter orientação sexual, só porque eu sou transexual. E aí, eu não tenho desejo? Eu não desejo ninguém? Eu não sou ninguém no desejo? Se é o desejo que define quem eu sou? Porque é assim, quem você deseja é quem você é, não é? Se desejar ele que é hétero, você é hétero. Se você desejar ela, você é homo. E se você desejar ela e ele, você é bi. E eu não posso ter esse direito? Eu tenho esse direito. Porque identidade de gênero é uma coisa aqui em cima e a orientação sexual está muito mais abaixo. E aí eu posso também ser homo, bi ou hétero. E aí fica muito confuso quando eu vou para a sociedade dizer isso para ela, que eu sou igual a ela. Porque até ontem eu era diferente. E aí eu chego para a sociedade e digo assim, olha aqui, querida, eu sou igual. Porque o meu marido, se você falar para ele que ele é viado, ele vai te bater. Né? Na brincadeira, mas tipo, porque ele não vai aceitar, ele é homem, ele é tanto homem quanto todo heterossexual. Porque quando ele olha para a Bruna, mulher transexual. Ele não vê homem na frente dele. Ele jamais vai ver. Então, o respeito, eu acho que vem além de tudo. E aí, às vezes, tem um reconhecimento que ele é muito humano. Olha para o outro, vê diferente, e aí eu tenho que ver diferente, posso ver. Mas se eu questionar essa diferença, eu estou tirando o direito dele. E aí, se eu fazer isso com o outro, eu estou agindo com um grande preconceito. E se o outro aceitar, porque não é bem fato. O preconceito, ele enraiza em quem está pressuposto a aceitar ele. Isso é fato. E se ele aceitou esse pressuposto e o outro aceitou ainda junto, cutucou e riu todo mundo junto, é fato, é mesmo, essas bichas mesmo têm que apanhar. Isso já é uma homo-lesbo-transfobia. Esse negócio pode matar. E é o que acontece no maior caso dos fatos, que os gays morrem a cada dia. Não, às vezes, nesse gay que morreu a cada dia, também tem uma travesti. É por a falta de entendimento que, às vezes, travestis transexuais são contabilizadas como homens até. Né, de um cenário, de uma pesquisa. Porque ainda tem entendimento que, biologicamente, nós somos homens ou mulheres. E se eu for dizer para você biologicamente quem eu sou, eu nem sei te dizer. Porque é uma construção. Para encerrar, o que o Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais, que você faz parte, considera hoje prioritário para a população LGBT? Uma dos nossos carros-chefe, eu acho que é
essa grande alteração da política, né? Eu acho que é visibilizar mais isso, trazer mais meninas para essa conversa. Eu acho que nós estamos nesse momento de construção dentro do fórum, de trazer novas militantes, de trazer várias demandas, para a gente juntar esse mais grosso e levar isso muito mais consistente. Isso a gente já consegue fazer. E a gente percebe que a questão do nome, da alteração do nome, ele tem que ser imediato, tem que ser para ontem. Essas pessoas não conseguem trabalhar, essas pessoas não conseguem viver, essas pessoas não querem ser só profissionais do sexo. Então, eu acho que tem que ter uma alteração e tem que ser uma alteração rápida. Porque se não for feito, vai continuar morrendo travestis à margem. Eu te falo, não tenho nenhuma rejeição de ser profissional do sexo, mas eu tenho rejeição de ficar à margem. À margem eu não quero ficar, não. Então, acho que essa rejeição da margem é o que ficou impregnado em mim. Porque eu tive muitos direitos violados. Não foi só o preconceito de levantar, não. Mas também teve várias porradas. E às vezes, se eu não me controlar, essa porrada acontece ainda. Porque lembra, se você age, toda ação tem uma reação, eu falo. Se ele xinga, eles estão em dois, e eu estou sozinha e eu xingo também, quem leva melhor são os dois. E às vezes eu posso morrer por isso. Que é isso que acontece com a maior parte das travestis. Ela vai passar por um espaço, ela vai ter o direito violado, vai reconhecer seu direito e ela vai morrer. E isso não podia acontecer, porque todos nós temos direito de ir e vir. E não é diferente do outro. Ou é diferente do outro. Obrigada, Bruna, pela presença, por ter esclarecido todos esses temas aqui com a gente. Eu é que agradeço. E que venham outros convites para a gente discutir, né, o mesmo tema ou outros temas, que é bem importante. Obrigada também a todos os alunos de comunicação presentes. O Coletiva de hoje falou sobre transexualidade. E eu conversei com Bruna Valim, transexual e representante do Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais. E se você aí de casa ficou com alguma dúvida ou quer entrar em contato com a gente, é só procurar a página da TV São Judas no Facebook. Lá você encontra tudo sobre a produção desse e de outros programas. Obrigada pela audiência e até o próximo.